Prosseguindo no estudo da Escatologia Bíblica 3, estudando sobre a besta que sobe do mar e o seu líder, que é o anticristo, o capítulo 4 diz: homens que receberam o título de anticristo. Bom, um que se destaca até nesses últimos dias é Adolf Hitler, né? E existe realmente alguns que defendem porque tem umas coincidências interessantes sobre Adolf Hitler. A Segunda Guerra Mundial ela durou 7 anos, considerando o tempo que os judeus começaram a ser perseguidos na Europa por um decreto de Mussolini em 1938, que foi em setembro de 1938 que saiu esse decreto. E a guerra acabou em setembro de 1945. Então, Hitler seria, vamos dizer, para alguns, o anticristo, Mussolini, o falso profeta, porque Mussolini, ele apontava para Hitler e exaltava Hitler, né? E existem umas coincidências, por exemplo, Hitler, ninguém achou o corpo dele. De Mussolini, o corpo desapareceu, depois pegaram um corpo que estava numa fazenda, disseram que era de Mussolini, alguns achavam que não era Mussolini. Mussolini foi sepultado, mas ninguém tem certeza se era de fato o corpo de Mussolini. Então, por isso alguns dizem, tá vendo? O anticristo e o falso profeta foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Então, a grande tribulação já passou e nós estamos vivendo um milênio. Mas tem assim, outras questões que são contrárias, né? Por exemplo, Hitler nunca fez uma aliança com os judeus, né? E na metade da aliança, na metade do tempo dessa aliança de 7 anos, de uma semana, ele interrompeu o sacrifício e a oferta de manjares. Não existia nem templo em Israel, então por isso que Hitler, ele parece ser o que João chamou de um espírito do anticristo agindo no mundo. E ele diz, muitos têm se feito anticristo, ou seja, têm agido exatamente como o anticristo agirá. Bom, outra pessoa que é apontado na história como sendo o anticristo é Nero. Bom, o que Nero fez com os cristãos era natural que as pessoas considerassem ele como o anticristo, porque a Bíblia dizia que o anticristo faria com que fossem mortos todos que não o adorassem. E claro, os cristãos não adoravam o imperador romano e não adoravam os deuses romanos. E Nero, ele matava os cristãos com uma crueldade tremenda. Nero não dava nenhuma oportunidade de arrependimento. Ele capturava os cristãos, incendiava os corpos dos cristãos, botava eles em postes para eles iluminarem a cidade, mas essa chama, lançava eles no circo que ele construiu e soltava leões para matar aqueles cristãos. Então, Nero realmente diz a história que os cristãos olharam para ele e falaram, esse é o anticristo, porque ele estava exterminando com os cristãos. Outros imperadores, eles até davam chance aos cristãos, né? Olha, se você adorar os deuses, nós vamos te perdoar. E diz a história que muitos pastores e bispos em Roma, eles aceitaram e adoraram a Júpiter, adoraram a Mitra. E nós sabemos até que foram esses pastores e bispos que fundaram a Igreja Católica, os bispos corrompidos, espíritas. Eles aprenderam lá no culto a Mitra e a Júpiter a usar aquele incenso e levaram para a Igreja Católica. E isso é fato, é história, não tem jeito. Por isso que as igrejas evangélicas, elas querem, claro, ficar separadas das igrejas católicas, enquanto as igrejas reformadas, elas chamam a Igreja Católica de mãe, chamam a Babilônia Apocalíptica de mãe. Então Nero foi essa figura, porque ele realmente foi uma perseguição ferrenha que ele fez aos cristãos com a maldade extrema. Bom, alguns também
apontam para um homem chamado Antíoco Epifânio, pela contaminação do templo. O que ocorre? Antíoco Epifânio viveu cerca de 250, 300 anos antes da destruição do templo pelos romanos. Ele viveu ainda no período do Antigo Testamento, naquele período chamado interbíblico, entre Malaquias e Mateus. E diz a história que ele entrou no templo e deu ordem para que fosse sacrificada uma porca e fosse espalhado o sangue daquele animal no templo, porque ele sabia que era abominação para os judeus. Pois bem, Antíoco Epifânio, ele também se enquadra nessa descrição do evangelista João. Muitos têm se feito anticristo. A atitude dele contra a religião judaica é um exemplo disso. E também outros têm apontado hoje o que eles chamam de uma encarnação do Siddhartha Gautama, né? Encarnação do Buda, que hoje tem o Dalai Lama, que ele seria o anticristo. Eu também não acredito que seja o Dalai Lama. O governo chinês quer assumir essa figura ilustre dentro do budismo, e dizendo que quando esse Dalai Lama morrer, o governo comunista é que terá a autoridade de indicar quem será a próxima encarnação do Buda. Bom, não é impossível que o comunismo cabe por indicar esse anticristo, dizer que ele é a encarnação do Buda, porque o anticristo ele vai se tornar uma autoridade sobre todas as religiões. Então, esse Dalai Lama, que está perto de morrer, está já com a idade avançada e doente, ele está apavorado com essa possibilidade do comunismo indicar o Dalai Lama, né? Quem seria a encarnação, do próximo Siddhartha Gautama. Então, todos esses nomes que aparecem, eles são hipóteses. Alguns apontam hoje para o Emmanuel Macron. Não é impossível que ele seja o anticristo. Nós não podemos afirmar quem é o anticristo e também não podemos afirmar que A ou B não é o anticristo. Isso é importante porque os adventistas do sétimo dia, aquela seita, tem um programa que o comentarista deles, ele faz uma defesa e diz que é absurdo, que não tem chance do Emmanuel Macron ser o anticristo. Olha, eu não descarto essa possibilidade. Eu até acho que ele não se enquadra, tá bom, no que a Bíblia fala sobre o anticristo. Mas também o fato de o livro de Isaías citar um homem chamado Emanuel, e no capítulo 8, versículo 8, diferente do Emanuel de Isaías 7,14, porque veja, Isaías capítulo 7, versículo 14, ele fala sobre um Emanuel. Vamos ler esse texto, né, de Isaías 7, versículo 14, ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Bom, claramente esse texto ele é usado no Novo Testamento. Mateus 1,23 diz, né, que Jesus ele é esse Emanuel que nasceu da virgem. Existem alguns rabinos judeus que dizem que isso aqui é um erro de tradução, porque na verdade o termo grego poderia ser traduzido por uma moça, uma jovem, e não uma virgem. Mas na concepção judaica histórica é a mesma coisa. Uma moça, tá certo? Era normalmente uma virgem, era uma anomalia, tá certo? Uma jovem de 15 anos, né? Ela não ser virgem. Normalmente as moças perdiam a virgindade quando se casava. Então ele deve estar julgando como nos dias de hoje,
que é comum as moças não cristãs, né, com 15 anos, 14 anos, já não ser mais virgem, ok? Mas, anote e leia comigo Isaías capítulo 8, versículo 8. Porque esse texto aqui, ele fala de um outro Emanuel. Então, por isso que eu não descarto a possibilidade do Emmanuel Macron ser essa figura. Por quê? Porque Isaías estaria profetizando de um falso Messias, e esse falso Messias se chamaria também Emanuel. É bem provável que o anticristo ele se intitule Emanuel, já que a profecia de Isaías 7,14 coloca esse título. Então veja, Isaías capítulo 8, eu vou ler principalmente o versículo 8, né? Mas vocês podem ler depois, porque o texto de Isaías está profetizando sobre a ruína, né, dos reinos de Israel e da Síria, tá ok? E diz, eu vou ler a partir do versículo 7, tá ok? Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. O que significa o rei da Síria? A Síria ficava na região que hoje se chama Iraque. E o Apocalipse diz que o exército do anticristo parte do Iraque. Está lá em Apocalipse capítulo 16, quando vai falar do Armagedon, diz que as águas do Eufrates secam para que passe o exército dos reis do Oriente, é o nome dado ali ao exército do anticristo que vem para a batalha do Armagedon. Então, quer dizer, ele identifica como um rei vindo da Síria. E presta atenção no versículo 8. E passará a Judá inundando, irá passando por ele, e chegará até o pescoço, ou seja, está dizendo que ele está atacando Judá. E a extensão de suas asas encherá a largura da terra. Ó Emanuel. Bom, o que é esse Emanuel aqui? Alguns acham que seria, vamos dizer, uma descrição de Jesus, mas não parece ser. Pode ser também o falso Messias, que se identificará como Emanuel. Então surge um homem com o nome Emanuel, um líder que teve um momento que estava se destacando mais na Europa, depois a França começou a viver uma crise, ele já não se destaca tanto, mas ele está se destacando agora. Foi ele que propôs a criação de uma força na Europa para organizar a paz no mundo. Essa força, ela pode ser essa força que o anticristo vai liderar, porque, claro, a Europa continua sendo o antigo centro do Império Romano. E essa força, ela tem 9 líderes, 9 países, e a Itália ainda não deu a palavra definitiva, mas ela disse que vai entrar formando 10 países. E a besta que sobe do mar, ela vai ter 10 pontas, que a Bíblia diz que são 10 reis que assumem o poder por um pouco de tempo. Então, quer dizer, esse Emanuel aqui pode ser o Emmanuel Macron. Nós não sabemos se ele é ou não é, mas eu acho estranho uma seita afirmar que Emmanuel Macron não é o anticristo. Isso é estranho. Eu não posso afirmar que ele é, mas também ninguém pode afirmar que não é. E eu sempre digo que a maçonaria, ela quer os pastores para que, no momento que o anticristo estiver se manifestando, vai surgir uma ordem lá do grau 33 para o grau 32, e todos têm que reproduzir aquela ordem, né? Vai surgir uma ordem dizendo, olha, vocês têm que colocar a boca no trombone defendendo, né, o anticristo, dizendo que o fulano não é o anticristo. Então eu acho estranho uma seita, como você encontra no YouTube, adventista do sétimo dia batendo o pé, garantindo que o Emmanuel Macron não é o anticristo. Aí eu passei até a suspeitar mais do Emmanuel Macron, né?
Pois bem, outra figura que eu acho que pode ser o anticristo também, é alguém que nós devemos suspeitar, é o Donald Trump, né? O Donald Trump, ele nasceu, ele é descendente de alemães, tá ok? E esse homem, o que aconteceu? Ele tomou atitudes assim muito amigáveis a Israel. E Israel começou a olhar para ele realmente como um homem especial, tá ok? Pois bem, chegou ao ponto de um rabino, né, autoridades judaicas enviarem uma carta ao Emmanuel Macron pedindo a ele que ele ajude na reconstrução do templo. A Bíblia não afirma que o anticristo vai ajudar na construção do templo. Eu já vi vídeos no YouTube, intérpretes afirmando isso, mas a Bíblia não afirma que o anticristo vai ajudar na construção do templo. Mas é muito provável que ele colabore. E o que ocorre? Isaías, quando ele profetizou sobre um homem que iria dar ordem para que o templo fosse reconstruído, Isaías chama esse homem de ungido, que em hebraico é o quê? É o Messias. Vamos ler também esse texto de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Mas eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou Yahvé, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puxo o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Ou seja, ele usa esse nome Messias para Ciro. Então, o que ocorre? Ciro, ele foi chamado em hebraico de ungido. Então teve um rabino que ele falou para Donald Trump, para ele colaborar na construção do templo, para ele ser o Ciro do século 21. O que significa isso? Porque Ciro, ele foi chamado de ungido, de Messias, tá ok? Em hebraico, Messias, né? E quando você lê Isaías 44, versículo 28, ele foi chamado de ungido. E o que esse ungido faria? Diz lá, olha, quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. Então teve um rabino que ele, junto com outros rabinos, né, não foi algo isolado, escreveu uma carta para Donald Trump dizendo que ele seria o Ciro, o ungido desses últimos dias. Ou seja, quando fala ungido em hebraico, fala de Messias. E eles pegaram a imagem de Donald Trump e colocaram numa moeda chamada shekel, que você encontra essa moeda em Israel, é a moeda atual de Israel. Só que o que é o shekel? O shekel foi a moeda que Deus estabeleceu para Moisés e dizia que o shekel era o preço da alma dos israelitas. Então era uma moeda de prata, e prata era símbolo de resgate para Israel. Então Deus estabeleceu o shekel como a moeda que simboliza o resgate da alma de Israel. E eles colocam a imagem de Donald Trump no shekel. Eu acho que não era para eles colocarem a imagem de homem nenhum, né? No shekel colocasse uma mensagem bíblica, alguma coisa, mas eles fizeram uma moeda agora
com a imagem de Donald Trump. Se você procurar na internet shekel Donald Trump, você vai encontrar essa moeda. Então, o Donald Trump, ele é outro candidato, né? Mas como pode um homem tão amigo de Israel, e num país tão amigo de Israel, irmãos, provavelmente o anticristo vai surgir nesse país amigo de Israel. Ele não vai surgir num país inimigo, no islamismo, como alguns defendem. É pouquíssimo provável, eu considero praticamente impossível ele surgir no mundo islâmico. Ele deve surgir num país islâmico, num país amigo de Israel. E vamos lembrar que hoje Israel, eles são dependentes dos Estados Unidos na sua segurança. Por quê? Porque a ONU já aprovou diversas resoluções condenando Israel. E por que os exércitos do mundo, os exércitos dirigidos da ONU, não invadiram ainda Israel? Por que essa resolução não foi executada? Porque os Estados Unidos chegou lá com seu poder de veto e colocou não. Então, se o anticristo se manifestar nos Estados Unidos, vai ser um trunfo dele na sua aliança com Israel para fazer Israel aceitar as suas mudanças nos tempos, nas leis, e também ser adorado, né, por Israel. Por quê? Ele vai falar, olha, se eu tirar o meu veto lá na ONU, no dia seguinte os exércitos do mundo podem invadir essa terra e vocês serão destruídos. Ok? Bom, tudo isso são possibilidades. Pode ser que o Donald Trump se apresente como Emanuel, que ele venha até fingir, né, apresentar uma genealogia como descendente de Davi, já que está sempre aparecendo homens aí se dizendo descendente de Davi, ok? Ele pode apresentar e se identificar então como Emanuel. Se o Emanuel de Isaías 8:8 for essa figura, for uma descrição do anticristo, né? Então são muitos homens que alguns apontam como sendo anticristo. Quem será de fato o anticristo? A igreja, eu acredito que não terá certeza antes do arrebatamento. Só quem ficar aqui na grande tribulação que vai ter essa certeza. Então essa certeza nós não queremos ter, né?